Oi, meus amores, bora pintar mais uma página de Bobbie Goods? Então, gente, o vídeo de hoje, ele é inspirado nos The Thundermans. Eu não sei se vocês já viram a série, mas eu sou completamente viciada em The Thundermans. Eu olhava desde quando eu era pequena, e quando eu bati o olho nessa imagem, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi The Thundermans, vocês não estão entendendo. E, gente, eu pesquisei no Pinterest, no Google, em tudo quanto é lugar. Pesquisei no YouTube também e eu nunca vi ninguém fazendo a inspiração de The Thundermans. Então eu considero como se eu tivesse criado. E tipo assim, gente, meu Deus, eu tô apaixonada. Vocês não estão entendendo. Eu amei. E ficou a coisa mais linda desse mundo. Eu fiz ali aquele negócio ali, gente, que eu tava pegando inspiração. E aí eu escrevi ali mais ou menos como é que era, porque eu peguei pelo meu celular. Só que depois eu peguei o notebook pra mim conseguir ter uma inspiração melhor que eu tava fazendo, porque senão eu ia ter que pausar o vídeo toda hora e ia ser um pouquinho complicado pra mim, né? Aí, gente, eu começo que no começo eu não tava gostando muito do resultado do The Thundermans ali que eu tava escrevendo. E aí eu tô usando aquela caneta ali, aquela parte mais fininha da caneta, chanfrada, pra mim conseguir fazer os detalhes ali. E aí eu escrevi D do The Thundermans, né? Eu escrevi o D pequenininho ali em cima e ficou muito feio, gente. Porque como a caneta ela não é tão fina a ponta, então juntou tudo e ficou um risco só, amarelo, entendeu? E ficou muito esquisito. Daí depois vocês vão ver que eu passei com a caneta preta, com a caneta branca por cima e ficou melhor. Aí no começo eu tava odiando o logo, porque realmente não ficou muito legal. Só que depois, quando já tá com tudo pronto, fica mais bonito, entende? Fica mais harmônico e tal, mas realmente aí no começo não tava nada legal. E, gente, enquanto eu tava fazendo, eu queria saber de vocês se vocês gostam de vídeos assim, que, tipo assim, as pessoas, elas mostram em tempo real quanto tempo elas fizeram o vídeo. Tipo assim, igual a Renata Celli. A Renata Celli, ela não narra depois. Ela faz tudo na hora e vai falando com vocês. E eu queria muito fazer um tipo de vídeo assim. O que vocês acham, gente? Se vocês gostaram da ideia, coloque aqui nos comentários. Por enquanto, ninguém coloca nos comentários, né, gente? Porque eu ainda não sou famosa. Então, assim, os meus últimos vídeos não tem nem 20 visualizações. Mas, tudo bem, né? Assim a gente vai crescendo aos poucos e tem que gravar vídeo todo dia mesmo. E, tipo assim, eu não me importo de gravar vídeo todo dia com isso, porque eu pinto Bobbie Goods todo dia. Então, pra mim é mais fácil, sabe? E aí eu já faço vídeo, já edito, porque eu tenho tempo, mas às vezes eu não tenho tempo, né? Daí às vezes eu edito no outro dia, ou às vezes eu demoro bastante pra editar. Mas um dia eu edito e, né, mostro aqui pra vocês e posto. Mas, enfim. A van do The Thundermans, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, eu vou botar aqui na tela pra vocês, que a van deles é toda preta. E o vidro também é preto. Então, eu fiz toda a minha van de preto. E pra não ficar tudo preto, eu fiz algumas partes em cinza, sabe? Pra ficar um contraste. E aí, eu fui fazendo assim pra ver o que ia dar aquilo, né, gente? Aí, gente, agora eu vou pegar o meu cinza e vou fazer aqui o negocinho de puxa. Vou fazer... Eu não sei o que é isso aqui, galera. Vou fazer isso aqui. Dessa cor também, gente. Eu nem sei o que é isso, mas é isso aí. Vou fazer aqui também, ó, de cinza. E aí, deixa eu ver o que mais. No cabo de detalhe cinza, eu acho que vai ser só isso. Ou talvez eu puxe, acho que eu vou puxar essa parte aqui toda. A gente vai puxar toda essa parte aqui, ó, de cinza. Bom, gente, como vocês viram, eu decidi pintar algumas partes de cinza pra não ficar tudo em preto. E eu acho que ficou assim melhor, sabe? Pra não ficar tudo de preto e pra dar um contraste e ficar uma coisa melhor, mais unida. Enfim, aí, como eu tava dizendo, lá na van dos The Thundermans, é tudo preto, gente. Tudo preto, a van. E os vidros também são pretos, que eu acredito que seja a prova de balas e a prova de poder, sei lá, alguma coisa assim. E aí, por isso que eu fiz o vidro preto também, mas depois eu fiz os detalhes com a caneta branca e daí ficou melhor, ficou parecendo mais um vidro mesmo. Aí, gente, eu fiz todos os personagens como se eles fossem os personagens mesmo do The Thundermans, tipo a Phoebe, o Max, o Billy e a Nora, que foram os escolhidos, né? Que são os principais, os personagens principais, né? Que são os filhos do Hank e da Bárbara. E da Bárbara, meu Deus, gente, da Barbie. É que assim, gente, como faz um tempo que eu não vejo The Thundermans, eu esqueço o nome, sabe, dos personagens, mas conforme vai passando eu vou lembrando, sabe? Conforme eu vou vendo de novo, eu vou lembrando dos nomes, né? Mas às vezes eu vou esquecendo, enfim. Aí, gente, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas tem uma plaquinha ali embaixo que tava escrito cult, que é fofinho, fofo em inglês, eu acho, se eu não me engano. Aí eu pintei ela de preto porque eu não queria que ficasse cult, eu queria fazer uma coisa que me lembre do The Thundermans. Aí, na hora eu não consegui pensar, eu deixei pro final, mas aí no final vocês vão ver o que eu botei ali, né? Pra ficar na plaquinha deles, que eu achei que ficou a coisa mais fofa, um mini detalhezinho, sabe? Aí ali, acho que dá pra ver que eu tô arrumando agora ali, que era pra ser uma mancha.
de água, só que não tava legal. Aí eu mudei e daí ficou um risco preto ali, né, que já era do desenho, mas tudo bem, porque daí eu consegui fazer todo o logo do The Thundermans, não ficou só o N e o S pra fora, e aí ficou bem melhor, galera. Bom, gente, aí eu fui pintando o vidro, fazendo bem bonitinho, todo de preto também. E aí depois eu só fiz os detalhes em branco, mas eu não lembro se eu fiz agora, ou se foi depois no final, mas tudo bem. E aí a esponja, gente, eu fiz de amarelo, porque na minha cabeça toda esponja que é daquele formatinho tem que ser amarelo, gente. Eu não sei se só eu que penso assim, mas na minha cabeça é assim. Aí, gente, eu tava mexendo no meu notebook pra ver como é que eram os personagens. Aí eu fui começando a fazer a Nora. Só que assim, gente, a Nora, ela tem uma repartição no cabelo que é pro lado. E aí foi um pouquinho mais complicadinho pra mim fazer, mas eu consegui fazer uma coisa bonitinha. Aí eu fiz um laço do jeito que eu gosto, gente, eu não fiz o laço igual dela, que senão ia ficar um pouquinho complicado. Fiz o cabelinho do Billy, do Max, que foi um pouco mais complicado pra mim, porque eu fiquei pensando como é que eu ia, tipo, tirar essa orelhona gigante, mas acabou que eu não tirei, gente, porque não tinha como. E depois eu fiz o cabelo da Phoebe, que também tem uma repartiçãozinha do lado e é bem longo, né? Só que daí eu fiz os cabelos do tamanho que tem mesmo, a gente, da orelhinha deles, mas ficou muito bonitinho de qualquer forma. Aí eu comecei fazendo a roupa deles, só que, gente, vocês não estão entendendo, é muito complicado. Porque quando eu faço referência de algum dessas pessoas que já tem as roupinhas de superpoder e tal, tipo assim, quando eu pego uma inspiração de alguma coisa, eu imito como é que tá ali. Só que aí eu criei do zero na minha cabeça como é que seria a roupinha nos bobs. Então foi um pouquinho mais complicadinho. Eu confesso que eu fiquei muito mais tempo fazendo isso aí. Eu fiquei 1h e 18 minutos fazendo esse vídeo, pra vocês terem uma noção. E normalmente eu faço tipo em 40 minutos um desenho, porque realmente essa parte foi a parte mais demorada de tentar recriar personagens da realidade, né? Pessoas de verdade, ou seja, humanos em animaizinhos. Então complicou um pouquinho mais. Mas no final vocês vão ver que ficou uma fofura. Gente, aí como vocês viram, eu tava passando a caneta nos personagens, e aí ficou a coisa mais bonitinha desse mundo, gente. E eu queria falar pra vocês que antes de eu pensar no The Thundermans, antes de eu pensar nisso, gente, quando eu bati o olho nessa imagem, já veio na minha cabeça The Thundermans. Por quê? Porque se vocês olham The Thundermans, ou já olharam, ou são viciados que nem eu, vocês sabem que do lado esquerdo e do lado direito, nos cantos, tem os matinhos, as flores, o jardim deles. Aí no meio, embaixo assim, é o chão de asfalto, e atrás é uma garagem. E tipo assim, é literalmente isso que tá ali, entendeu? Então na minha cabeça fez total sentido essa imagem. E tipo assim, eu não sei de onde tirei força de vontade pra fazer isso, gente, porque eu sempre desisto quando tá muito difícil de fazer, sabe? No começo, quando tá muito difícil, eu já desisto. Mas, gente, eu gostei tanto de fazer isso e eu gostei tanto dessa ideia que eu não queria desistir, entendeu? E eu quis continuar. Só que assim, antes de eu ter essa ideia do The Thundermans, eu tinha olhado outras referências, porque eu já tinha pesquisado no Pinterest Bobbie Goods, carro inspirado no The Thundermans, e eu não tinha achado, entendeu? E aí pensei, nossa, mas vai ser muito difícil de fazer, vou tentar ver outras referências. Aí eu fui ver, eu vi do Relâmpago McQueen, do Scooby-Doo e da Patrulha Canina. Foi os únicos que eu vi, assim, de personagens, que eu queria fazer um de personagem, porque eu acho que até agora eu não fiz nenhum de personagem.
Aí, eu fiquei muito em dúvida e eu achei que eu ia fazer do Relâmpago McQueen, gente. Só que daí depois eu pensei que eu queria fazer uma coisa minha, uma coisa que eu inventei. E aí eu pensei em fazer no The Thundermans. E, gente, no começo eu não tinha gostado daquele letreiro ali escrito Thundermans, mas, e vendo agora, ainda não tá tão bonito, por quê? Não dá pra ver tanto as letras. De longe até tá bonito, mas agora vendo de perto aqui no papel, não tá uma coisa tão bonita assim. Mas eu também não vou reclamar, porque também não tá a coisa mais feia desse mundo, né? Também não vou ser ingrata. Mas, eu acho que se eu tivesse... Tipo assim, se essas canetinhas da Touch tivessem uma parte da caneta que ela é mais fininha, daria pra fazer uma coisa melhor, óbvio, né? Mas como elas são muito grandes e tem muita tinta dentro, elas acabam que vão se espalhando muito rápido pelo papel. Então tu tem que passar assim, não devagar, tem que ser um pouco mais rápido, sabe? Aí, gente, eu acho que essa foi a parte mais temida, que é a hora de fazer ali o logo do T. Eu tentei fazer de lapiseira, não deu certo, não ficou aparecendo, então eu tive que pegar a caneta branca e fazer a mão livre. Eu gostei do resultado, não vou dizer que eu não gostei, porque ficou legalzinho. E, gente, eu gostei muito. E, tipo assim, eu fiz a mão livre. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, sabe? Porque eu achei que ia ficar tudo torto e tal. Mas ficou retinho, ficou a coisa mais fofa. Eu amei, galera. Ai, ficou o amorzinho. Aí, essas águas aí que tá aparecendo, eu tive que fazer da mesma cor que a roupa deles, porque eu só tenho esse tom de azul e o azul mais escuro, que são as cores que estão na roupa deles, então não ia ter como eu usar outra cor. Aí, eu peguei minha caneta branca e fiz bolinhas de sabão. E, gente, meu Deus, isso fez total diferença. Eu fiz bolinhas de sabão em várias partes do desenho pra ficar bem... bem, tipo assim, como se estivesse lavando mesmo, sabe? Esfregando bastante. E aí eu achei que ficou a coisa mais linda desse mundo. E aí depois, no final, vai dar pra ver melhor os detalhes. E eu sempre falo isso, né, gente? Mas é que no final, realmente, eu sempre mostro os detalhes melhor pra vocês conseguirem ver. E aí fica melhor. Aí eu tentei fazer um tie-dye ali naquele paninho que ela tá segurando pra tentar fazer uma coisa mais diferenciada, né, gente? E aí ficou muito fofinho. Ai, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês que eu tô percebendo nos meus vídeos, que eu fico fazendo isso toda hora, que é ficar engolindo a saliva. Daí eu acho que dá pra escutar, sabe? Daí gente que tem agonia não deve gostar, gente, mas desculpa, porque assim, gente, eu falo muito nos meus vídeos, acho que dá pra perceber, né? E como eu falo demais, acaba que não fica saliva na minha boca, daí, tipo assim, eu tenho que ficar engolindo saliva pra mim conseguir continuar falando. E aí eu acho que nos próximos vídeos, gente, eu vou lembrar de pegar uma garrafinha de água, botar do meu lado, pra mim ir tomando e pausando aqui o vídeo, gente, porque eu sei que como ser irritante, desculpa, gente, mas é que eu não consigo me controlar, eu fico fazendo esse vídeo todo, porque eu falo muito, muito e falo muito rápido, e aí isso acaba que eu fico desse jeito, assim, engolindo a saliva toda hora, e desculpa, gente, pra quem tem agonia, eu prometo que eu vou tentar parar, e da próxima vez eu vou pegar um copo de água, botar do meu lado, e aí fica mais fácil. Aí, gente, eu já vim pintando a garagem ali atrás, o portão da garagem. E aí eu usei as mesmas cores que tem no desenho, não, na série, né? Que não é um desenho, é realidade, né? E aí eu usei as mesmas cores, que são as mesmas cores da roupa deles. Então eu acho que as cores que eu mais usei foi azul, gente. E olha que eu não uso muito azul nos meus desenhos, então eu gostei, sabe? Porque é uma cor que eu pouco uso nos meus desenhos, e nesse eu exagerei muito. E tipo assim, mesmo assim eu achei a coisa mais linda, eu adorei, gente. O resultado ficou a coisa mais fofa desse mundo. E eu amei com todas as minhas forças. Ficou a coisa mais fofa. E, tipo assim, acho que eu não mudaria nada, porque eu amei tudo. Eu amei os detalhes. Eu amei como eles ficaram. Eu amei as cores diversificadas, assim. Porque eu sempre, em todos os meus desenhos, tento usar todas as cores. Porque como eu tenho pouca variedade, eu só tenho 24 cores, é um pouco mais complicado, sabe? E, tipo assim, eu até poderia esperar pra fazer os desenhos pra quando eu tiver mais canetinhas. Mas como eu sou muito ansiosa, gente, eu não consigo me segurar. E eu faço tudo de uma vez. Tipo assim, não me considero uma pessoa ansiosa, na verdade. Mas quando se trata de Bobbie Goods, meu Deus, gente. Eu fico assim... Tipo assim, na escola eu fico, meu Deus, eu preciso chegar em casa e pintar Bobbie Goods. Meu Deus, eu preciso chegar em casa e pintar Bobbie Goods. E eu chego em casa e pinto Bobbie Goods. Eu fico muito feliz porque me desestressa, me tira da realidade. E eu adoro. É tipo assim, meu hobby agora. Aí, gente, pra quem já viu todos os meus vídeos aqui que eu já postei sobre Bobbie Goods, me conhece bem, sabe que eu adoro fazer bolinhas nos meus desenhos. Eu não sei se vocês gostam ou não de bolinhas, mas, tipo assim, a minha mãe, ela já disse que acha meio estranho. E tem gente que acha meio estranho mesmo fazer muita bolinha no desenho, mas eu sou viciada. Depois que eu aprendi a fazer bolinha, eu não paro mais, gente, eu não paro mais. Eu tô viciada e eu tento fazer em todos os desenhos. Daí vocês vão ver agora que eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço os desenhos lá atrás. Os desenhos não, os arbustos e a grama e tal. Primeiro, eu pego um verde mais claro, não um verde mais claro que eu tenho, o segundo verde mais claro que eu tenho, e eu pinto toda a grama.
Eu aproveitei, gente, pra fazer umas bolinhas ali no paninho, tá? Que eu tô viciada. Aí eu pinto toda a grama desse segundo verde mais clarinho que eu tenho. Daí ali em cima eu faço a mesma coisa, só que no arbusto eu deixo uma partezinha em cima sobrando em branco pra me pegar daí sim o verde mais claro que eu tenho e passar ali. Aí ali no meio, gente, entre o verde mais claro e o verde mais escuro, eu passo o verde mais claro e faço isso em toda a grama. Só desse lado ali que eu não fiz, gente, porque ali é como se o sol estivesse pegando, entendeu? Daí fica um pouquinho melhor. Aí depois eu venho com o terceiro verde mais escuro e venho fazendo bolinhas, tanto ali nos arbustos quanto na grama e tal. Aí com o verde mais escuro mesmo, eu vou fazendo sombra. Então o verde mais escuro eu passo só em algumas partes, que são as partes onde faz sombra, né? Aí fica um amor, gente. Aí eu vou passando assim e eu não uso tanto verde escuro. Eu uso menos o verde escuro pra não ficar tão chamativo. Aí depois eu venho com a caneta branca e venho fazendo meio que uns risquinhos, assim, como se fosse a grama meio que pegando iluminação, sabe? E de longe não vai dar pra ver tanto, mas no final, gente, vai dar pra ver melhor, tá bom? Que no final, gente, eu sempre mostro os detalhes. Eu mostro de pertinho pra vocês conseguirem ver como é que ficou, os detalhes, as texturas e tudo mais, que daí dá pra ver melhor. Aí, gente, eu peguei esse WG5, que é uma caneta que era pra ser cinza, mas não é bem um cinza. E aí eu vou fazendo a mangueira e venho com essa cor que eu ainda não tinha usado no desenho pra fazer a mangueira, que eu sempre dou um jeito de botar ela no desenho. Eu sempre dou um jeito de incluir ela, porque ela é muito bonitinha, sabe? Eu não acho ela feia, gente. Nem bonita, na verdade. Mas eu acho que com todos os desenhos ela combina, sabe? Então todos os desenhos eu tento botar. Bom, gente, aí depois eu já pintei ali o sabão, fui pintar esse outro sabão com roxo, e como vocês podem ver, eu tento não repetir muitas cores, né, porque como eu já disse, eu não tenho muitas cores, então fica um pouquinho complicado, né, mas aí eu sempre tento não misturar, então assim, as cores que eu vou usando eu deixo fora do estojinho das canetas Toads e aqui eu não usei dentro, porque daí assim, quando eu chego no final e só faltam uns detalhezinhos, eu uso elas pra usar todas as cores e não repetir. E eu acho isso, assim, maravilhoso, gente. Eu acho muito bom essa ideia, porque daí eu consigo ter uma noção das cores que eu já usei e as que eu não usei. Aí depois, gente, ali em cima, eu vim fazendo meio que um pôr do sol, porque não dava pra mim usar azul, porque eu já usei muito azul, então eu tive que fazer essa ideia que eu sempre faço, que ela é o quê? Eu sempre pego o laranja e o amarelo e faço a mesma coisa que eu fiz ali na grama, gente. O mesmo degradê que eu fiz na grama, só que eu faço no céu. E fica a coisa mais linda desse mundo. Aí eu peguei o amarelo pra fazer uma sombra nas nuvens, como se fosse a sombra do sol. E depois eu vim com o branco fazendo os detalhezinhos no tênis e no desenho todo. Pra daí eu conseguir mostrar o resultado final pra vocês. Aí, gente, eu passo a caneta branca em todos os detalhes. E agora eu quero que vocês fiquem com o resultado final e falem se vocês gostaram ou não aqui nos comentários. E, gente, esse é o resultado final. Eu tô completamente apaixonada. Eu amei cada detalhe. E ali, gente, na plaquinha, vocês viram que eu fiz o T, que era o detalhezinho final que tava faltando, e ficou a coisa mais fofa. Eu tentei não repetir muitas cores e eu simplesmente tô apaixonada nesse desenho. Virou meu xodózinho. O último virou meu xodózinho e agora é esse. E é isso. E foi isso, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo pintando Bobbie Goods.